E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, infelizmente, né, eu achava que a gente ia ter esse cessar-fogo lá em Gaza, né, inclusive eu até cheguei a fazer um vídeo no nosso Telegram, né, em que eu falava, ele estava contente ainda por conta disso, porque foi uma ótima notícia, né, se tivesse dado certo. Claro que não posso falar que não deu exatamente, mas ao que tudo indica, não vai rolar, infelizmente, né. Então, eu estou vindo falar com vocês sobre isso porque infelizmente a guerra não acabou e ainda tem muita coisa para acontecer, né? E então eu vim falar com vocês para esclarecer, para a gente pensar aqui um pouco sobre essa situação, né? Que é muito delicada, é muito grave, tá, para todo mundo ali. Então eu vou falar com vocês sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Começando por Israel, como eu já conversei com vocês, né? Como eu fiz um vídeo já falando, em Israel, assim como muitos países no Ocidente, né, não é diferente, é liderado por uma elite muito radical, né, e uma elite que ela não se importa muito com o resto da população, né, e o pior é que essa elite ela é bastante ideológica, né, e não só ideológica, mas radical religiosa também, ela mistura tudo isso, então percebam como é um elemento muito complicado, né, mentalmente. Esse pessoal ele não é ligado à realidade. Eles têm essa visão extremamente enviesada, baseada não só na religião, mas na vertente extrema dela, junto de uma ideologia por trás. Então, isso já por si só é muito complicado. Porque o que acontece? Obviamente, a melhor coisa agora é fazer a paz, seja para os israelenses, seja para os palestinos, seja para os libaneses. E todo mundo está ali em volta também. É a melhor opção. Sempre é a melhor opção, né? Claro, uma paz efetiva, né? Só que isso vai contra os interesses desses caras. Para vocês entenderem como esses caras estão tão com a cabeça de bosta com relação a isso, desde o começo os caras já estavam planejando anexar esses territórios a Israel para eles. No sentido, por exemplo, as praias ali em Gaza elas são ótimas, são muito bonitas, é ótimo para fazer uns resorts assim e lucrar com o turismo. Então, dane-se a população ali e dane-se o custo humano e material que Israel paga diariamente por conta dessa guerra também. Não estou nem falando só da parte econômica, mas dos danos efetivamente, né, do pessoal que é atingido e dos prédios também que são, né, destruídos e tudo mais. Então, eles não se importam com isso. Eles só querem fazer logo o que eles querem, né? Os objetivos deles, né? Eu falei de uma forma meio, né? Mas, além disso, eles têm uma visão completamente maluca e deturpada até da história, né? Fala que eles querem reformar a grande Israel ali, ou seja, tomaria uma boa parte da Síria, de todo o pedaço ali, de toda a região. Então, assim, é uma coisa inimaginável, uma coisa totalmente fora da realidade. Isso é importante a gente entender, porque isso tem tudo a ver com tudo que acontece em Israel. Porque cada medida política tomada por lá tem pelo menos uma parte ligada a isso, porque senão ela não é aprovada. Porque por mais que tenha oposição, tenha outras partes da população que não são que nem esses caras são quem mais tem poder político no país, e econômico em boa parte também, tá? Então, isso por si só já é um grande dificultador. Para não parecer coisa de maluco, eu vou dar um exemplo aqui, que o ministro Itamar Ben-Gvir, né, ele ameaçou renunciar ao gabinete se aprovasse um cessar-fogo lá em Gaza. Em uma coletiva de imprensa, né, ele afirmou que o partido dele, né, deixaria o governo, a coalizão, né, do governo, se esse acordo que ele chamou de responsável, né, fosse implementado. Mas ele falou que se a guerra voltasse, ele poderia voltar ao cargo, né? Ele também pediu a renúncia do ministro das Finanças, né, o Smotrich, que chamou esse acordo também de perigoso. Então, isso mostra até como, por conta dessa questão desse cessar-fogo, teve uma grande tensão política ali entre essa coalizão, né, política do primeiro-ministro Netanyahu, né?
Então isso aqui já mostra bastante, mas além disso, tem mais um exemplo que eu quero dar para vocês aqui. Até um antigo chefe militar israelense chamado Moshe Yaalon, ele disse que o governo quer que a guerra continue até o fim do mandato, né? E que eles poderiam ter, por exemplo, libertado os reféns muito antes, até lá em 2023, né? Só que esses caras não querem realmente fazer isso porque eles querem que a guerra continue rolando, né? Então isso vai completamente contra os interesses israelenses, né? Mas isso aqui mostra como isso é forte, né? Porque, que nem eu já falei, né, naqueles vídeos mais antigos, né? Esses caras eles têm que manter a guerra rolando para continuar no poder. Que se cair, o negócio vai ficar feio lá em Israel. E internamente, até eu digo, vai piorar. Porque já não tá legal. Eu já mostrei até em vídeos aqui, tendo até confrontos lá dentro, né? Tem um clima bem hostil lá dentro de Israel. Só que isso pode piorar ainda mais se, por exemplo, com o fim da guerra, mecanismos políticos sejam ativados para tentar até retirar esse governo do poder. Aí pode piorar muito mais, entendeu? Então, esses são pontos bastante chatos, bastante dificultadores da situação ali, porque a liderança israelense é horrível, né, para não falar de outras formas, né? Mas então isso aqui é importante para a gente já ter esse entendimento dessa situação toda. Agora, outro ponto extremamente importante também é a questão da chegada do Trump ao poder, né? Apesar de logo de cara já aparecer, já declarar, fazer várias coisas, né, mostrando que ele apoia pra caramba Israel, isso já era sabido também, né? Ele até colocou muita gente, bastante pro Israel, na equipe dele também, né, ao redor dele. Só que ele chegou com uma retórica falando, né, não, tem que encontrar uma forma de fazer paz ali, na região toda. Hoje mesmo, nessa sexta-feira, dia 24, ele falou ali de procurar uma forma pacífica com o Irã, de acertar os problemas, né? Então, ele veio com bastante essa retórica, né? Isso faz sentido dentro de uma agenda que ele parece estar tendo, né? De tentar pacificar tudo em volta, as coisas distantes, deixar para lá as coisas distantes e focar nos problemas internos americanos, né? Faz sentido. Porém, com algumas coisas que eu estou vendo, e eu acho que isso é fachada. Ou pelo menos nessa questão específica de Israel, ele tem uma agenda específica, tá? Porque até antes dele entrar, né, ficou bastante forte aquela coisa de que ele que costurou, ele que pressionou para Israel fazer esse acordo, né? Porque já tentaram fazer faz tempo, né? Só que ele que falou, não, faz logo esse negócio agora, que senão o negócio vai ficar louco, né? Essa foi a coisa que chegou para todo mundo. Porém, tem algumas coisinhas aí, né? Parece até algumas coisas que ele colocou, podem até ser que foram parte desse negócio. Por exemplo, ele falou, eu vou dar algumas coisas para vocês ficarem um pouco mais contentes e ficarem de boa para fazer paz. Pode ser isso também. Mas de qualquer forma, a chegada do Trump com certeza impactou pro pessoal dessa elite, né, em Israel, querer sentir que falar, bom, pelo menos agora acho que o apoio americano vai ficar mais forte, né? Então, só para dar um exemplo, uma das coisas já é que o Trump congelou todo o financiamento, né, que eles mandam, todos os países mandam, né, para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, né, no Oriente Próximo, provavelmente. Então, isso aqui já é uma coisa, porque os israelenses falaram que essas agências, não só essa, mas outras também, da ONU ali, trabalhavam em conluio com o Hamas e coisas nesse sentido, né? O Trump também liberou, tirou todas as sanções para envio de armamento para Israel, né? Liberou tudo que estava travado. Também o embaixador israelense em Washington disse que eles esperam que o Trump tome atitudes também contra a Corte Internacional de Justiça, né? E também eles esperam que o Trump deve cancelar algumas sanções que eles colocaram, os colonos lá ilegais lá que eles invadem lá a Cisjordânia, né, para colonizar e anexar territórios, né, da Cisjordânia.
Então, isso são só algumas coisas, mas também, olha só, o Departamento de Comércio americano, ele designou os judeus como Minority Business Enterprises, né? Estabelecimentos de minoria. E agora eles podem acessar bilhões de dólares em benefícios que geralmente são reservados ali para negros e latinos, né? Que são povos que são um pouco mais segregados lá, né, nos Estados Unidos. E apesar de judeus serem realmente uma minoria, é uma minoria que está elevada, né? Uma minoria que é rica ali, que está bem conceituada na sociedade americana. Não é uma minoria segregada, que nem essas duas que eu estou falando. Mas é uma forma, né, de dar um benefício para os judeus, claro, né? Bilhões de dólares em benefícios, né? Então, assim, são só alguns exemplos para mostrar como o Trump pode estar favorecendo eles e como eles podem estar se sentindo agora com as costas um pouco mais largas para também continuar seguindo o que eles já estão fazendo. Agora sim, vamos falar um pouco sobre os acontecimentos recentes para mostrar também o porquê que eu estou falando que não vai rolar esse cessar-fogo, né? Por que vai continuar tendo esses problemas, tá? Primeira coisa, semana passada, né, foi assinado o acordo de cessar-fogo e eu vou até falar aqui para vocês alguns dos pontos, né, que eu acho legal, né, que eu até achei interessante, né, que seria, primeiro, óbvio, a cessação das hostilidades, né, então isso aqui já é um ponto importante de um cessar-fogo, né, que seria de 42 dias inicialmente, né, e as forças israelenses deveriam se retirar das áreas povoadas, né, de Gaza e para zonas, né, na fronteira. Teria o retorno das pessoas, né, para suas residências, né. Teria o retorno da ajuda humanitária, que isso é muito importante também. E um ponto bastante forte aqui dessa questão é a troca de prisioneiros, né, e dos reféns, né. Enquanto o Hamas deve, né, liberar 33 reféns, né, sejam vivos ou mortos, o Israel também vai liberar muitos palestinos, né, porque também a proporção de presos é muito absurda, tá? Mas para vocês terem uma noção, para cada soldado feminina israelense que foi pega, né, para cada uma que eles soltarem, eles vão liberar 50 palestinos presos, né? E para cada israelense, sem ser nesse caso, eles vão liberar 30 palestinos, crianças e mulheres. Sim, crianças e mulheres, porque isso que eles capturaram quando invadiram Gaza. Mulheres e crianças, que é para ser refém mesmo. Mas quando é Israel, não é refém, é prisioneiro. Porque eles são terroristas, né? Claro, crianças e mulheres. Teriam mais algumas coisinhas, né? Mas aqui são coisas já mais menores, assim, questão de governança, de comércio, né? De movimentação. Então não vem ao caso aqui comentar. Isso era para começar no domingo. E realmente funcionou ali. O Hamas liberaram alguns prisioneiros, né, como é para ser de fase, né, é para ser feito de vezes em vezes, né, não é os 33 de uma vez, mas começaram a fazer a parte deles, tranquilo, e Israel também, a princípio, também fez a parte deles, só que já na terça-feira agora, os israelenses lançaram mais uma operação, só que agora na Cisjordânia, né, na Palestina ainda, mas na Cisjordânia. O Netanyahu, ele fez a declaração seguinte, né, sobre a direção do gabinete, né, de segurança política, as forças de defesa de Israel, o Shin Bet e a polícia israelense. Hoje lançamos uma grande e significativa operação militar para erradicar o terrorismo em Jenin, que é uma região ali na Cisjordânia, no norte dela, né, chamada Iron Wall, né, muro de ferro, ou muralha de ferro. Esse é um outro passo em direção a conseguir os objetivos, né, que a gente colocou, fortalecendo a segurança na Judéia e Samaria, que é como
eles chamam a Cisjordânia, né, que é o West Bank. Um dos membros do Knesset também, ele falou que a operação em Jenin vai expandir para toda a Judéia e Samaria, né, que é a Cisjordânia. Então isso aqui mostra que não é nem só em Jenin, é para pegar tudo. E também, pior ainda, o Smotrich, que é o ministro das Finanças israelense, ele declarou que depois de Gaza e o Líbano, hoje, né, que foi na terça-feira, eles estavam começando a mudar o conceito de segurança na Cisjordânia inteira. Então, isso aqui aponta para que eles querem fazer a mesma coisa que fizeram em Gaza na Cisjordânia. Então é muito perigoso, né? E realmente eles invadiram com uma força bastante grande. Tá? Eles juntaram bastante. É só ver as instituições que eles juntaram tudo, né? Não foi só a IDF, não foi só o Shin Bet, eles juntaram várias coisas, né, para fazer essa operação. Então, isso por si só já é bastante complicado. E aí, depois, logo disso, o Hamas chamou para mobilização na Cisjordânia contra Israel. E Israel mandou mais reforços. Ficou realmente um negócio intenso lá. Tá? Então, isso por si só, já para mim, já mostrou muito que não vai rolar. Mas, para piorar, que não é só isso, é que isso é uma coisa grande, mas não só isso. No dia seguinte, já na própria segunda-feira, Israel já bombardeou um pedaço lá de Gaza de novo. Eles fizeram operações, já realizaram, o que eu posso falar? Mataram mesmo, né? Mataram alguns palestinos lá em algumas partes, até em Rafah, né, teve um blindado que disparou e matou pelo menos 2. Então, como que fica um cessar-fogo nessa? É porque os caras não querem, eles querem desrespeitar o cessar-fogo para manter a guerra. E dependendo de como eles fizerem ainda, eles podem falar que o Hamas que desrespeitou, porque quem controla a mídia são eles. Então eles podem falar que o Hamas atacou e eles quebraram o cessar-fogo. Então isso é bastante complicado, né? Eu não vou colocar aqui, óbvio, porque é uma coisa delicada, e também o YouTube barraria, mas eu tenho um vídeo que mostra que alegadamente foi um sniper, né, israelense, matou uma criança de 9 anos, né, um menino, e atirou contra um cara que tentou resgatar ali, né, esse moleque. Então, é isso que, assim, isso demonstra muito essa situação. Isso foi depois do cessar-fogo, tá? Isso aqui foi, deixa eu ver, na terça-feira também. Então, é muito complicado, né? Em primeiro lugar, como que você mantém o cessar-fogo com isso? E segundo, até pela questão de falar, pô, como que você está lutando? Os caras se fazem isso, né? Mas eu não vou nem entrar muito no mérito aqui, agora, né? O ministro das Relações Exteriores israelense também, chamado Gideon Saar, diz que Israel não vai ceder, né? Não vai deixar seus objetivos de desmantelar o Hamas, e que não tem garantias de que o cessar-fogo, né, de 3 fases em Gaza vai ter êxito. E aqui falas dele. Eles estão comprometidos, né, o Hamas, com a ideia de eliminar o Estado judeu. Israel não vai aceitar o governo de Hamas em Gaza. Enquanto o Hamas estiver no poder, não terá paz, segurança e nem estabilidade no Oriente Próximo. Esperamos que o marco para a liberação dos reféns continue até seu fim, mas eu não posso garantir ele, né? Não vamos abandonar os nossos objetivos. Então, é bem simbólico isso aqui que ele falou, né? Isso aqui mostra bastante o que eu estava falando. Aí, enquanto isso, né, e as brigadas Al-Quds também falaram que os seus combatentes em Jenin continuaram a enfrentar os israelenses, né, com armas curtas, explosivos, que eles estavam assaltando, né, atacando o campo de refugiados lá. Então, complicado, né? E só uma coisa que eu deixei passar também, que eu recebi aqui na quarta-feira, a candidata do Trump, né, para embaixadora nas Nações Unidas, né, chamada Elise Stefanik, ela disse que Israel tem direito bíblico a ocupar a Cisjordânia. Então, isso aqui mostra muito, né, do que eu já falei, não vou nem me estender. E para piorar, a situação não é exclusiva com Gaza, né? Hoje mesmo eu recebi aqui algumas informações, né,
E oficialmente já, né, a IDF está violando o termo mais importante do cessar-fogo lá no Líbano, né, que era de sair do sul do Líbano, né, eles tinham que se retirar em 60 dias. E esse prazo, se eu não me engano, vai acabar agora no domingo também, né, só que eles ainda não se retiraram de uma parte ali, né, especialmente na parte oriental ali do sul do Líbano. Segundo a própria mídia israelense, né, o IDF vai ficar em algumas áreas no sul do Líbano depois dos 60 dias do cessar-fogo acordado, né, segundo o escritório do primeiro-ministro. Em uma declaração, o escritório, eles disseram que a retirada gradual dos militares do sul do Líbano supõe que se tenha que se faça em 60 dias, mas de acordo com o texto do acordo poderia durar mais, né? E o processo de retirada da IDF é condicional com o exército libanês sendo empregado, vamos dizer assim, na parte sul do Líbano e completamente e efetivamente fazendo valer, né, o acordo, enquanto o Hezbollah se retiraria para depois do Rio Litani. Isso segundo o escritório do primeiro-ministro. Já que o acordo de cessar-fogo não foi completamente posto em prática pelo Estado do Líbano, a gradual retraimento, né, o processo de retraimento vai continuar em coordenação com os Estados Unidos. Então, isso aqui mostra, né, o que eles estão fazendo de tudo para evitar esses acordos, né? Estão fazendo tudo para provocar o Hezbollah, o Hamas também. Eles não querem ter essa paz, né? E para piorar, ainda por cima, até não sei se vocês vão lembrar, ou se todos, né, de vocês sabem, mas depois que caiu o governo, né, do Bashar al-Assad, Israel também invadiu o sul da Síria, né? E não só isso, mas eles estão criando bases militares lá dentro. E saiu foto de satélite, né? E tem foto aqui, tem foto disso. Então, assim, eles estão reforçando ainda mais as posições deles, que eles estão conseguindo. E pra mim isso é muito claro que eles vão tentar fazer mais coisa ainda. Então eles estão reforçando as posições deles que eles têm agora pra fazer mais merda ainda. Então isso pra mim é muito evidente que eles vão tentar fazer mais coisa e que agora não é o momento da paz ainda. Por mais que até o Irã tentou falar, não, beleza, vamos deixar dessa forma pra ver se faz o acordo, tal, pra ver se funciona, tal, pra todo mundo ficar em paz. Mas não vai rolar. E eu acredito que ele vai dar mais merda ainda. Talvez o Irã vai acabar fazendo mais um ataque em Israel. Não agora, não por isso só, mas talvez Israel faça mais merda por aí que vai forçar o Irã a fazer tal coisa, dependendo, né? Então, o mar não tá pra peixe. Tá cada vez pior essa situação lá. Por mais que pareceu ser uma luz no horizonte, eu acho que foi um raio que caiu e a tempestade tá no auge dela ainda, ou talvez nem seja o auge, né? Mas tá fortalecendo ainda muito mais. Então isso me preocupa bastante, né? Pode estourar situações piores ali ainda, né? E de qualquer forma, ali o Oriente Médio tá numa espiral de problemas. Não é de hoje, mas assim, da forma que tá muito complicado, né? Olha o desenvolvimento que aconteceu na Síria, né, da queda do Bashar al-Assad. Só pôde acontecer, eu tenho certeza, por conta de tudo isso que aconteceu lá. Então, se a situação sair do controle, ficar pior do que está, pode rolar muito mais coisas, né, para um lado e para outro também, porque enquanto isso, esses últimos dias, os Houthis lá no Iêmen estão lançando operações contra os territórios que são controlados por aquele outro governo que é apoiado ali pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes, né, e pelo Ocidente. Então, da mesma forma que eles fizeram com a Síria, pode ser que aconteça com o Iêmen e os Houthis dominarem tudo de uma vez também, né? Mas o ponto é, com tanta coisa acontecendo ali, fica um ambiente propício para que
mais coisas desse tipo aconteçam. E isso que é grave, porque ali é uma região toda, né, muito importante. Por exemplo, só essa situação dos Houthis fechou o Mar Vermelho, que era uma rota comercial importantíssima. É só um exemplo, mas e se acontece alguma coisa ali e com o Estreito de Hormuz, que é um ponto que passa uma boa parte do petróleo mundial? O que acontece? E se for ali na costa do Mediterrâneo também? Que é próximo ali a vários países, pode interferir em algumas coisas, né? Em toda a região ali tem muita coisa interligada. Vamos lembrar também a questão do projeto da Rota da Seda da China. Uma das partes passa ali pelo Oriente Médio. Será que a China vai ficar contente se algum dos países que passa o projeto aí der alguma coisa de ruim? Então, esse problema é muito mais sério, muito mais amplo do que parece. Não é simplesmente os israelenses, os palestinos ou os árabes como um todo. É muito mais grave. E, infelizmente, Israel tá o cachorro louco. Eles estão fazendo tudo ali. Então, isso é realmente muito delicado. Agora, até uma coisa também que resta saber é se eles estão fazendo isso por conta própria ou se tem ligação também com interesses americanos na região como um todo. Não sei, né? A gente pode conseguir ver algumas coisas agora com a entrada do Trump, porque com uma série de mudanças que ele está fazendo, as ações que eles estão fazendo agora, várias coisinhas estão ficando evidentes, estão mudando, então está deixando a gente ver algumas coisas, né? Então é isso aí, não vou me estender, não vou entrar muito nesse ponto agora, mas acho que deu para entender o meu ponto aqui, né? E já deu para passar aqui um pouco da preocupação da situação, né? E para encerrar, é isso. Parece que não vamos ter uma paz ali por enquanto. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Infelizmente, né? Eu gostaria de falar coisas legais. Eu adoro quando eu tenho que falar de infraestrutura, de desenvolvimento, mas é sempre pau que eu tenho que falar aqui. É sempre guerra, sempre disputa, sempre picuinha. É chato, né, gente? Pô, não é legal o que a gente fica vendo todo dia aqui. É só a face negativa da humanidade. Eu queria falar da parte positiva, né? Mas é difícil. É muita coisa rolando no mundo, né? Mas é isso aí, eu queria falar isso pra vocês. Espero que tenha sido bom pra vocês, ter uma noção melhor da situação, né? Que vocês tenham conseguido absorver bastante essas informações e que tenham gostado, né? Então, se vocês são novos aqui, quem está assistindo, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou e assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like para ajudar o canal. Qualquer informação extra, qualquer comentário pertinente e respeitoso, né? Deixa aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai aproveitar essas informações, quem gosta desses assuntos, né? Com o seu pessoal aí. Então, eu já falei bastante por hoje e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá.